Olá, boa tarde, a graça e a paz de Jesus. É um prazer que você esteja conosco, seja bem-vindo ao devocional de casais da Assembleia de Deus de Passo Fundo. E esse devocional hoje está repleto de novidades, é um devocional especial, também voltado para o Dia dos Pais. E eu quero começar apresentando quem está aqui conosco. Cris, minha esposa, sempre uma honra. Estão conosco também o irmão Oséias, a sua esposa Jéssica, que Deus abençoe e sempre nos brindam esse casal com louvores por demais abençoados. Também está conosco o pastor Claudinei Rodolfo. Pastor Claudinei, é um prazer tê-lo conosco. Quando o Senhor ministra, sempre nos inspira, o Senhor fala conosco, tanto pela palavra quanto pelo testemunho, pelos testemunhos que já ouvimos. Então, somos gratos a Jesus pela oportunidade de recebê-lo nessa tarde. E saiba que Deus tem propósito. Se você está conosco, é porque certamente aqui assim quis o Senhor. E vá desde já divulgando, compartilhando o devocional de casais para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu quero inicialmente compartilhar uma palavra contigo, já que a gente está falando de Dia dos Pais, um momento muito nobre, né? Mas não é um valor, é um cuidado, um amor, um apreço que nós temos que ter todos os dias. Eu quero compartilhar contigo o que está escrito na segunda carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, que diz o seguinte: eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, assim diz o Senhor. Nesse momento, nós, claro, nos recordamos sim do nosso pai biológico, do nosso pai por afetividade, do coração, mas nós temos uma outra paternidade também, que é a de que aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ter a paternidade, serem conhecidos como filhos de Deus. E eu ainda compartilho contigo, mas como que eu alcanço tamanha benesse da parte de Deus? E vai dizer a palavra que o Senhor dá o poder de serem chamados filhos de Deus. Diz o seguinte, em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos que o receberam, deu o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então o requisito... Glória a Deus. E logo somos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então o requisito é que você creia em Jesus, que você aceite Ele como único e suficiente Salvador. E pode ter certeza que há um coração contrito, um coração aberto, um coração arrependido, certamente o Senhor vai falar contigo e Ele está esperando pela tua decisão aqueles que ainda não a tomaram. Eu gostaria de estar brevemente orando por você, por todos envolvidos nesse devocional de casais. Senhor Deus, Tu és bom, Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, antes de mais nada, Senhor, nos perdoa, Senhor, por aquilo que não tem Te agradado. Pai, mas em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua infinita graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor, que está acompanhando esse devocional, que tudo que acontecer seja para honra e glória do Teu nome. Abençoa, Senhor, Teus filhos que aqui estão, Senhor, cada um, Senhor, que seja usado poderosamente nas mãos do Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, colocamos esse momento e nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, a você que está aí nos acompanhando. Eu quero convidar você a estar aí participando conosco no chat do YouTube e para que você envie este link, convidando outras pessoas a estarem assistindo e aqui participando conosco. Hoje, no quadro Fica a Dica,
nós trataremos de quais as funções, importâncias do homem no casamento, no lar e família. Então, participe aí conosco, dê a sua opinião. Também queremos convidar a você e a todos que estão aí, que ainda assistirão esse devocional, a seguirem nós, a participarem do Ministério de Casais nas redes sociais, com Casais ADPF, você nos encontra lá, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. E hoje, como já foi mencionado, nós teremos uma surpresa, um presente para você, casal. E vocês, nossos internautas, vão estar recebendo de primeira mão este presente, que é o lançamento, olha só, lançamento do SOS Casais. Essa ferramenta é uma ajuda que está aí disponível para o casamento. Então, você pode nos chamar pelo WhatsApp no seguinte número, anota aí, 54991 90 5703. Nós vamos estar disponibilizando aí no chat e você tome nota, porque é importante você ter esse contato, se caso você não precise, outro casal pode estar precisando e aí você já vai ter essa informação. E essa ferramenta, ela vai edificar muitos casais, nós cremos aqui, em diversas áreas do casamento. Muitas delas, como por exemplo, na comunicação, na questão do perdão, infidelidade, na questão de congregar, com relação aos filhos, finanças e intimidade. Então, veja bem, são vários assuntos aí que você, enquanto casal, vai poder estar tendo esta ajuda. E servirá como um pedido também de ajuda e oração. E também você terá a opção de acionar o aconselhamento pastoral presencial, caso seja do interesse seu. Também é importante aqui informar que esse aplicativo, essa ferramenta, será somente via mensagem de texto, ou seja, não será para ser enviado áudio ou ligação este número, tá bom? Então, este número está disponível para você 24 horas. Claro que aqui a gente quer deixar bem claro que o retorno, a resposta, será o mais breve possível. Se não imediata, o mais breve possível, friso aqui. O intuito dessa criação, dessa ferramenta aqui no Ministério de Casais, é justamente para oferecer ajuda espiritual em momentos de crise conjugal. Nós aqui, enquanto Ministério de Casais, nós sentimos essa importância que às vezes muitos casais sofrem calados, não têm, até mesmo às vezes não sabem a quem procurar e muitas vezes não têm uma ferramenta como esta em mãos. Então é muito importante e eu creio que é um presente de Deus para todos os casais aí que precisarem esta ferramenta, eu creio que será muito útil. E também é importante falar que há um sigilo aqui. Tudo que você ali nos pedir oração ou até mesmo aconselhamento pastoral, será com sigilo. Nós aqui, enquanto irmãos, estamos para aconselhar, para orar por você e não para julgá-lo. Não importa, não se sinta envergonhado, mas a minha área que eu tenho é muito complicada, eu de repente vou deixar assim, não. Isso é o que o inimigo quer. Te deixar se sentindo culpado, no sentido que o teu casamento não tem mais jeito. Não, procure ajuda. E esta é uma ferramenta que eu creio que vai te abençoar. Guarda aí, SOS Casais, 991 90 5703. Amém? Já está, então, ativo. Acesse. É um projeto para que a tua família seja alcançada, o teu casamento seja alcançado. Como a Cris bem disse, que nós estejamos buscando sempre do Senhor, porque do outro lado, o inimigo ele está sempre tentando contra a família, contra o casal,
busque de Deus, certamente é uma ferramenta a mais que irá servir de bênção para a tua vida, para o teu casamento. Que já fui informada aqui pela nossa diretoria aqui das redes sociais que o SOS Casais já está disponível aí no Instagram, Facebook, então você entra aí e acessa se você quer mais informações, que ali você vai encontrar todas elas, certo? Agora eu quero pedir aqui para o Oséias e para a Jéssica estar nos abençoando com louvor e você louve junto aí na sua casa. Amém. A paz do Senhor Jesus, nós queremos saudar a todos que estão aí ligados conosco no canal, saudar aqui esse casal abençoado, né, que está sempre aqui apresentando esse programa. Amém, que Deus abençoe vocês. Obrigado também pela presença do pastor Claudinei, né? Queremos saudá-lo, a ele e a sua família. E nós também queremos saudar os pais, né? Que amanhã será dia dos pais. E também os nossos líderes, nossos pastores da nossa igreja, os nossos líderes aqui, que cuidam dos seus liderados, das suas ovelhas como filhos, né? Então é importante também saudá-los, né? Dizer que nós somos abençoados com a vida de vocês, pastores, os nossos líderes, todos os nossos líderes da nossa igreja, aqueles que lideram algum departamento, enfim, todos os líderes da nossa igreja que trabalham pelo povo, né? Pelo povo de Deus, que cuidam dos filhos de Deus, né? Também nós aí saudamos aí pelo Dia dos Pais amanhã, amém? Nós vamos louvar ao Senhor com a canção Homens de Fé, amém? Sempre há uma resposta para aquele que confia. Sempre há uma vitória no final de cada dia. Nossos pés vão desbravando pelo chão deste país, espalhando a esperança de uma vida mais feliz. Homens de fé, homens de Deus, filhos amados de pés calejados, levando a paz. Homens de fé, de oração, a proclamar que somente Jesus pode dar salvação. De joelhos adorando, expressamos gratidão Pelo pão de cada dia, pela sina e a missão. semeando os princípios da família e da união, do amor de pais e filhos, do auxílio ao nosso irmão. Homens de fé, homens de Deus, filhos amados de pés calejados, levando a paz. Homens de fé, de oração, a proclamar que somente Jesus pode dar salvação. Homens de fé, homens de Deus, filhos amados de pés calejados, levando a paz. Homens de fé, de oração, a proclamar que somente Jesus pode dar salvação. A
proclamar que somente Jesus pode dar salvação, a proclamar que somente Jesus pode dar salvação. Amém. É só Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora para o quadro, então, Fica a Dica. E hoje vamos tratar de quais as funções e importância do homem no casamento, lar e família. Temos uma vinheta aí, diretor? Então acompanha aí e já fala aí se você está gostando desse novo formato, dessas novas atualizações aí do Devocional de Casais. Então, a primeira aqui, dica de hoje, com relação às funções e importância do homem no casamento, no lar e família, é, primeiro, ser cabeça, ser líder. E é importante que, quando falamos em liderança, é que essa liderança seja de forma amável, comparada aqui sempre a liderança do homem com relação à mulher, ao lar, à família, como de Cristo. A autoridade que Cristo tem sobre a igreja. Então, veja a importância de você, homem, na tua casa, no teu lar, no teu casamento. É comparado como a importância de Cristo para a igreja. Mas essa autoridade, como eu já falei aqui, precisa ser exercida com muito amor. Um amor aqui que se compara ao amor de Cristo, o amor ágape, um amor de entrega, um amor sacrificial. E em Efésios, capítulo 5, versículo 23, fala sobre esta autoridade que o homem tem dada por Deus. Então, é muito importante, e essa liderança, ela é fundamentada na palavra de Deus. Se você quiser fazer leitura, fazer aí as suas anotações, em 1 Coríntios 11:3 fala desta autoridade, dessa liderança, dessa posição enquanto cabeça do homem. Porque aqui compara a cabeça justamente porque nós somos um corpo. E se Cristo é a cabeça da igreja, assim o homem é a cabeça no seu lar. Cris, e a elevada responsabilidade desse papel na liderança espiritual, porque a liderança do homem com relação à esposa e ao lar é comparada, pastor Claudinei, à liderança de Cristo com relação à igreja. Então, veja, é uma bênção do Senhor, mas é uma elevada responsabilidade. E o nosso Deus, que fez tudo perfeito, certamente nos capacita para isso. É verdade, por isso fala aqui das funções e importância. Então, veja bem essa importância do homem ser cabeça e líder no seu casamento, lar e família. E aqui eu me lembrava e recordava de um pastor que, ao ele fazer um casamento, a sua filhinha que estava acompanhando, né, daí tem toda aquela entrada da noiva, expectativa, né, e assim a menina estava com 9 anos, só pela entrada da noiva. E assim ela perguntou, Jéssica, para o seu pai, que está ali ministrando este casamento: pai, por que a noiva sempre entra com o pai, com o homem, né, e não, por exemplo, na cabecinha dela com a mãe, não é a mulher que entra junto? E aí ele pegou aquele gancho, teve uma oportunidade de falar para sua filha desse papel fundamental, dessa função, pastor, que o homem tem e exerce com relação às mulheres. E aí, então, ele disse: minha filha, o pai, ele leva a sua filha até o altar porque ele faz isso para entregá-la ao noivo como um papel que ali ele está passando a sua autoridade. Enquanto pai, a sua filha não está mais agora sobre a autoridade dele, mas sim ele está
passando, está transferindo essa autoridade agora para o seu noivo, para o seu marido, que agora o será. Então, veja só a importância e dado ao homem com relação à mulher. E nós também, mas isso fica para um próximo devocional, que nós vamos falar aqui também da importância, fica aí a dica para os próximos, da importância também do papel das mulheres, é claro, no casamento, no lar, na família. Mas aqui hoje nós estamos falando com relação ao homem. Então, veja a importância que o homem tem no casamento, no lar e na família, esse papel de liderança, esse papel de autoridade. E é importante aqui dizer que a autoridade é diferente de autoritarismo. Ou seja, por isso que falamos aqui, que quando se fala em autoridade, é comparada com a autoridade de Cristo pela igreja, de forma sacrificial, com amor, uma autoridade exercida de forma amável. A segunda aqui dica da função e a importância do homem para que você assim exerça homem na sua casa, no seu lar, na sua família, é amar a sua esposa, honrá-la. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 fala isso. Então, veja a importância de amá-la. Amá-la enquanto vaso mais frágil. Porque cada uma tem a sua individualidade, né, Jéssica? Muitas são guerreiras, a maioria, todas nós somos, né? Muitas têm o seu jeitinho, mas mais tímidas, outras, né, falam um pouco mais, mas todas temos essa fragilidade enquanto vaso mais frágil. Então, é importante que o homem reconheça isso e assim ame a sua esposa, honrando este vaso mais frágil. E o que não significa fragilidade aqui de ser, não ter de fraqueza, muito bem colocado aqui pela Jéssica. Não significa isso. Terceira dica é que você, homem, seja o sacerdote da sua família. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai falar deste papel fundamental do homem na sua casa, no seu casamento, no seu lar. E muitos podem se perguntar, mas o que significa isso, ser sacerdote? Esse papel já era há muito tempo assim, lá trabalhado antigamente, lá no Antigo Testamento, né, falava que o sacerdote era aquele que entrava na presença de Deus, em que intercedia pelo povo diante de Deus. Ele era o que era responsável por ensinar o povo nos caminhos de Deus. Então, quando se fala isso em o homem ser o sacerdote em sua casa, na sua família, é essa a importância que tem. Todos nós hoje nós somos essa geração eleita, glórias a Deus por isso, mas o homem sim, ele tem esse papel, esse fundamento diante de Deus, essa importância de buscar pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. E também, a outra dica aqui é para que o homem entenda a importância dele ser o protetor, provedor no seu casamento, na sua família. E quando falamos disso, não é somente uma provisão material, né? É uma espiritual, emocional, isso é muito importante. Porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele fez tudo perfeito. A mulher tem a sua forma de ser, o homem as suas. E não é nada de errado nisso, é tudo perfeito. Então é importante que o homem, enquanto essas funções que Deus entregou a ele exerça isso. E também aqui a quinta dica, por final, para encerrar, é que ele seja um pai, quando assim, depois de casados, vêm os filhos, mestre. Que ele ensine o filho, a filha, no caminho que deve andar, porque assim fala a palavra, que mesmo depois de grande, não vão se desviar. Quando se teve um pai mestre, um pai que ensinou, que mostrou o caminho. Pode, por determinado tempo, até mesmo o filho, né, às vezes não ouvindo um conselho de um pai, se perder um pouquinho, mas ele vai lembrar dos ensinamentos. E assim nós devemos, enquanto pais, né, e aqui falando para os homens, da importância da função de ser pai mestre, de você incutir no seu filho a palavra de Deus, falando para ele de dia e de noite, para que ele lembre desse manual, que é um manual de vida, que é essa forma inerrante, que é a palavra de Deus. E a ciência, não somente, nós falamos aqui da questão espiritual,
prova a importância que é insubstituível da figura paterna. A figura paterna, ela representa a autoridade, a lei, os limites que disciplinam a criança. E a presença do pai, que ajuda a criança, no primeiro momento, a separar-se da ligação primária com a mãe, para explorar e descobrir novas relações, tornando-se mais autônoma e independente. E isso eu falo, né, Jéssica, nós que somos mães aqui, dessa importância, porque a criança, quando nasce, a ligação que ela tem, a única, é da mãe. No primeiro momento, porque ela foi gerada ali, e logo depois a mãe amamenta, tem toda aquela ligação. Então, qual que depois da mãe é a primeira pessoa que ela vai ter essa ligação fora a figura da mãe? É o pai. Então, veja a importância, como fala aqui a ciência, insubstituível da figura paterna. E quando tem a falta desta figura, aí há tantos problemas. E quando eu falo falta aqui, não é só física, porque é importante aqui ter a presença enquanto pai na casa. E a negligência de muitos homens aqui, que empurram muitas vezes para as mulheres essas funções que aqui foram ditas, porque não pertence às mulheres. Como eu falei aqui, Deus criou tudo perfeito. Então, a função que é dada ao homem, por exemplo, de ser cabeça, é para ele ser cabeça, não é para a mulher ser. Quando isso inverte, há severos problemas. E aí, muitos reclamos, muitos deles, né, que deles terem sido usurpados desta posição, mas sendo que eles mesmos foram negligentes nessa área. Então, é importante aqui, eu falo para os homens, para você que está em casa, de você exercer, que você seja o poder, a autoridade na sua casa, que você seja o governante em sua casa, que você governe bem o seu casamento, o seu lar, a sua família, mas com essa governança, volto a frisar aqui, sempre tendo como espelho e exemplo Cristo, de forma amável. Glória a Deus, amém. Deus é tão bom. E esse foi o quadro Fica a Dica. Na próxima a gente inverte também, porque aí nós, homens, vamos falar a respeito das funções da mulher, das esposas, amém? Hoje ficou só para os homens, né? Isso que é em homenagem ao Dia dos Pais, né? Isso aí. Mas isso é muito importante, a gente brinca aqui e ri, mas é porque é um investimento você fazer e aplicar essas dicas, essas funções, tê-las bem vividas na prática, no seu casamento, no seu lar, na sua família. Glória a Deus. E eu quero brevemente mencionar que já estão conosco aqui, Oséias, a irmã Carla, o Miguel, o João, sempre presentes, né? Estão também o irmão Wanderson, olha aí, o papai daqui a alguns meses, que Deus abençoe. A Juliana, então o Oliver, um irmão aqui, Ezequiel e Arielle, irmão Márcio de Rio Branco no Acre, Elis, Deus abençoe, irmão César Augusto Nascimento, irmão Elias, nosso diretor, chefia, que está aqui também nos bastidores, bênção de Deus, irmão Cássio e Letícia, também parabenizando o trabalho. Esse trabalho é para a honra e glória do Senhor, e Cássio e Letícia, toda a contribuição de vocês faz toda a diferença. Também estão conosco a irmã Natália Guidini, Benhur, Sila, meu pai, parabéns, feliz Dia dos Pais, um grande abraço, Arthurzinho que também está com eles. Parabéns, sogro, Deus abençoe a sua vida. A irmã Diana, Isaías, Deus abençoe, Vini, Sara, irmã Solange, Reinaldo, irmã Nilva, graças a Deus, irmã Patrícia Alves também. Pastor Claudinei, vamos para a mensagem. Eu quero, antes mencionar que o tema da reflexão que o pastor nos trará nessa tarde, nesse início de noite, está assim intitulado: Os Fundamentos para se ter um casamento feliz. Pastor, mais uma vez, é muito bem-vindo, tem todo o tempo que julgar necessário. Que Deus abençoe. Com muita alegria nós queremos saudar os nossos irmãos que estão conosco através do canal do YouTube, também aqui os nossos irmãos que estão aqui juntamente conosco, irmão Rafael, irmã Cris, também a irmã Jéssica, irmão Oséias, também a irmã Vanusa, irmão Elias, né, que são aí os nossos irmãos que estão trabalhando
com o departamento de casais, também a irmã Elisângela, o irmão Isaías, que está trabalhando ali na técnica do som, e também o nosso irmão Juliano, que está trabalhando conosco, levando até você essa programação, que eu sei que não apenas hoje, mas todos os sábados, tem sido bênção na sua casa, tem sido bênção para a sua família, tem sido bênção para o seu casamento. E nós queremos apenas contribuir com tudo que você já tem feito, falado, e para tanto eu quero deixar uma palavra que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, e o versículo de número 24 ao versículo de número 27. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 até o versículo de número 27, com base naquilo que nós vamos estar comentando, falando, conversando nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Irmão Rafael, é interessante quando a gente olha para esse texto, Jesus aqui nos deixando um conselho, e algumas lições a gente tira e pode aplicar no nosso relacionamento. Eu gosto muito desse texto e tenho ministrado ele algumas vezes, até em cerimônias de casamento. E interessante que a gente observa aqui Jesus nos falando acerca dessas duas casas, uma edificada sobre a rocha e a outra edificada sobre a areia. É interessante que a gente lê que o texto diz, Rafael, que a tempestade, a chuva, veio sobre as duas casas. Somente uma permaneceu firme, que foi aquela que havia sido edificada sobre a rocha, que tinha um fundamento, que tinha uma estrutura, que tinha uma base. Mas é interessante observar que a tempestade vieram para as duas. Pastor Claudinei, o que o senhor gostaria de dizer com isso? Quero dizer que nenhum de nós aqui estamos isento dessas tempestades da vida no nosso relacionamento. Nós estamos sujeitos, assim como todos vocês que estão nos ouvindo, participando conosco, todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida sobre a nossa casa, sobre o nosso relacionamento. Mas a diferença está, o que a gente tem feito para fundamentar assim, quando vier as tempestades passarão, mas o nosso casamento, o nosso relacionamento permanecerá de pé. Observe que o texto diz que as duas casas foram feitas, porém uma não tinha estrutura nenhuma porque estava sobre a areia, a outra ela tinha uma estrutura. E eu gosto de falar numa linguagem muito simples, irmão Rafael, para que a gente entenda e compreenda. Todos nós somos sabedores que uma casa, para ela ser construída, ela precisa ter um alicerce, ela precisa ter uma base. É interessante que quando você olha para uma construção, a gente não enxerga a base. A gente não enxerga o alicerce. O alicerce está escondido, mas ele é necessário, porque às vezes a gente se preocupa tanto em aparecer ou dar aparência a algumas coisas que não são tão importantes para o nosso casamento. E tem muitas coisas que não aparecem, mas que são fundamentais para o nosso casamento estar em pé.
E eu coloquei algumas delas, e eu quero ser bem prático aqui, dentro do horário, e resumir, senão a gente ficaria muito tempo. Eu coloquei aqui apenas 6, e eu vou resumir bem rapidamente, 6 fundamentos ou 6 alicerces para que a nossa casa não venha à ruína, para que o nosso relacionamento, o nosso casamento, seja um casamento feliz. O primeiro desses fundamentos eu coloquei e eu anotei aqui, é o amor. E a irmã Cris já mencionou isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do número 4 até o de número 7, Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, nos explica acerca desse amor. E muito bem disse a irmã Cris, esse não é qualquer amor, porque hoje esta palavra amor se perdeu. Mas esse amor que Paulo nos escreve aí é o amor ágape, como disse a irmã Cris. É o amor sacrificial. É o amor que o carro tem a marcha ré, que eu sei retornar, eu sei voltar atrás. E é interessante que a gente observa ali em 1 Coríntios, capítulo de número 13, e o versículo de número 4, Paulo vem dizendo que esse amor ele tem algumas qualidades, e é interessante quando você observa ali. A primeira coisa que ele diz ali no versículo de número 4, depois você pode ler aí na sua casa, ele diz que o amor é paciente. Essa palavra aí do grego dá a noção que quer dizer que o amor que nós precisamos ter como fundamento da nossa casa, do nosso relacionamento, quer dizer que ele deve ser esticado ao máximo. Paciência é isso, é ser esticado ao máximo. É a capacidade infinita de suportar. Então, Paulo diz que o amor é paciente. Ele continua dizendo que o amor é benigno, ou seja, reagir com bondade quando os outros me aborrecem. Ele diz aí, o amor não arde em ciúmes, o amor não se vangloria, o amor não é arrogante. E é interessante que quando a gente fala sobre isso, que o amor não arde em ciúmes, e a gente não precisa ser nenhum psicólogo para saber que a gente tem mais facilidade para chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É muito mais fácil a gente chegar em um velório e chorar com uma pessoa do que alguém que a gente conhece ter conquistado alguma coisa. Mas o amor verdadeiro é o amor que não tem ciúmes. É o amor que eu aplaudo a vitória de alguém, e em especial falando de casamento, do meu cônjuge que está do meu lado. Então Paulo fala ali várias coisas que a gente poderia levar muito tempo falando acerca desse primeiro fundamento que é indispensável para a gente ter um casamento feliz, que é o amor. Mas eu coloquei aqui uma segunda coisa que eu acho muito interessante, Rafael, que não pode faltar, que às vezes não aparece, mas que é necessário para a gente ter uma casa firmada sobre a rocha, para a gente ter um casamento feliz, que é a comunicação. Eu acho interessante um texto, e eu ministrei aqui esta semana, no culto da família, mas apenas eu quero observar o que está escrito em 2º livro do Reis, no capítulo de número 4, versículo de número 8. É interessante ali que a palavra do Senhor nos fala acerca de uma mulher que morava na cidade de Sunem, e o profeta passava por ali e ia até o Monte Carmelo. Todos nós conhecemos essa narrativa bíblica, quando o profeta sai de Samaria, viajava 56 quilômetros até o Monte Carmelo, mas ele era obrigado a passar pela cidade de Sunem. E diz a Bíblia que tem uma mulher que observa o profeta passando por ali, Rafael, e vai convidá-lo para entrar na sua casa, fazer uma refeição, todos nós conhecemos. Mas o que é interessante que é, depois que eles identificam o profeta como um santo homem de Deus, eu gosto do versículo que diz assim: façamos, pois, um quarto. Quer dizer que houve uma comunicação entre os dois antes de decidirem fazer o quarto. Essa tem sido talvez um dos grandes problemas, e muitas pessoas que às vezes nos procuram pedindo ajuda, e a gente observa que às vezes o grande problema é a falta de comunicação entre os cônjuges.
Observe que o texto diz assim, que não foi ela que fez o quarto, façamos. Eu fico imaginando, Rafael, pois a Bíblia diz que era o tempo da cega, então o esposo com certeza estava longe, no campo, fazendo a colheita. Eu fico imaginando se ela resolve, pela cabeça dela, construir um quarto e o seu marido, depois de meses, chegar na sua casa e encontrar um homem, ainda que fosse o profeta morando na sua casa. O mínimo que eu acredito que ia dar era divórcio, para não dizer coisa pior. Às vezes eu olho para mim, eu viajo para estar pregando fora do estado, já pensou se eu volto para casa e eu encontro um homem morando lá, minha esposa resolveu dar, apesar de que seja um homem de Deus. Quer dizer, o mínimo será um divórcio. Mas olha que coisa interessante, a Bíblia diz assim, façamos, quer dizer, quem sabe essa mulher, que a Bíblia não dá nem o nome, mas eu acho extraordinário essa passagem, quem sabe ela chamou seu esposo e disse, olha meu amor, o que tu acha? Nós temos observado que esse profeta Eliseu é um santo homem de Deus. O que tu acha da gente fazer um quarto para o profeta? Quem sabe ele, assim como muitos maridos que estão me ouvindo, que não gostam de dar o braço a torcer, quem sabe olhou, irmã Cris, e disse assim, sabe que eu estava já pensando nisso? Quem sabe nunca tinha pensado. Mas olha que coisa interessante, quer dizer que houve uma comunicação antes de se fazer qualquer coisa. Em outras palavras, é eu, por exemplo, antes de comprar um imóvel, até um carro. Quer dizer, às vezes alguns problemas são evitados no relacionamento porque se comunica antes. Vou dar um exemplo, eu sair e resolvi trocar de carro e chego com um carro diferente, e aí já é um início para uma discussão. Mas nada melhor do que a gente se comunicar, do que a gente conversar, e grandes problemas seriam simplesmente evitados em um relacionamento. Pois eu sempre digo uma coisa, quando a gente conversa com o cônjuge, com a esposa, o esposo, se a gente acertar, os dois acertam. Se a gente errar, os dois erram. Ninguém vai poder chegar depois, e como a gente diz lá fora, numa linguagem simples, jogar na cara e dizer, bem feito, por que não me perguntou? Isso é indispensável. Para mim ter um casamento feliz, eu preciso ter esse fundamento chamado comunicação. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui, irmão Rafael, já que amanhã a gente comemora o Dia dos Pais. Então eu preciso abrir um parênteses e aplicar que essa comunicação, esse fundamento, não quer dizer apenas ao cônjuge, apenas entre o esposo e a esposa, mas essa comunicação precisa ter entre pais e filhos, coisas que está se perdendo no dia de hoje. Infelizmente, muitas casas estão vindo à ruína porque está faltando a comunicação de pais e filhos. Tem um texto, e eu gostaria de fazer leitura com você, que está no livro de Malaquias, o profeta Malaquias, é o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 6, que diz assim, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não fira a terra com maldição. Olha que coisa interessante, o último versículo do Antigo Testamento, o profeta Malaquias vem dizendo que Deus precisaria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por quê? Porque infelizmente essa comunicação, e se não há comunicação, não existe conexão. E infelizmente nós temos filhos longe, desconectados dos seus pais, pais desconectados com os seus filhos. E isso é muito perigoso para os dias que nós estamos vivendo. Existe um exemplo na Bíblia, que para mim é um exemplo triste, que está no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 13, se eu não estiver enganado, quando a Bíblia fala que um dos filhos de Davi, por nome de Aminon, ele se apaixona pela sua própria irmã Tamar. Olha que coisa triste quando a gente olha.
Davi foi um dos maiores conquistadores da época. O reino na mão de Davi prosperou tanto, deu tão certo, que ele aumentou 9 vezes, foi aumentado do que o reino de Saul. Então Davi como rei, sensacional. Davi como conquistador, sensacional. Davi como um homem guerreiro, não temos o que falar. Só que como pai, ele foi um fracasso. Porque quando a gente olha para 2 Samuel, capítulo de número 13, a Bíblia diz que o filho se apaixona pela irmã, só que não há uma conexão, não há uma comunicação do filho para com o pai que se perdeu. Porque se a gente observar, a Bíblia vai falar de uma única vez que Davi ficou em casa. Ele era guerreiro, então ele gostava de estar na frente das batalhas. Rafael, isso é interessante porque a gente precisa trazer para a nossa vida e às vezes a gente precisa parar um pouquinho e prestar atenção naquilo que realmente deve ser prestado atenção. Eu estava agora à tarde, antes de vir para cá, no meu quarto, orando, também lendo alguma coisa, e os meus filhinhos e a minha esposa estavam fazendo alguma atividade ali, algum trabalho, e eu quero já mandar um beijo porque ela está me ouvindo, e já são aí quase 16 anos de casados, e graças a Deus, bem casados. Mas aí os meus filhos brincando, e dizendo, nós queremos brincar lá fora. E aí eu parei o que eu estava fazendo, e olha que eu estava estudando, eu estava orando, mas eu parei tudo isso para mim pegar eles, os dois, e ir lá para fora, andar de bicicleta, e para atender eles. Quer dizer, nós não podemos perder essa conexão. Porque quando essa conexão de pai e filhos, essa comunicação se perde, entra terceiros dentro da casa. Foi o que aconteceu nesse caso, irmão Rafael. Porque a Bíblia diz que o pai talvez estava distante, e em vez dele pedir um conselho para o seu pai, ele foi pedir um conselho para aquele que ele achava que era o melhor amigo dele, Jonadab. E Jonadab, a Bíblia diz que era um homem sagaz, astuto, maligno, e dá um conselho que arrebenta com a vida de Aminon. Para você, filho, que talvez vai me ouvir aqui, eu tenho na minha vida já alguns anos aí caminhando, e Rafael, tenho inúmeros pastores, grandes homens de Deus, mas quando eu preciso de um conselho, eu não ligo para nenhum deles. Eu ligo para o meu papai, que agora já está numa situação debilitada, completou 83 anos, está com um AVC, mas meu pai sabe, Rafael, mais ou menos ele sabe escrever o nome dele. Meu pai não aprendeu a ler, mas até hoje, os melhores conselhos que eu recebi foi dele. Sempre houve essa conexão, essa comunicação. Então, para você, papai, para você, filho, que está me ouvindo, em especial, porque amanhã é o Dia dos Pais, que essa comunicação não se perca dentro do seu lar, da sua casa. Eu poderia falar aqui, Rafael, de outros fundamentos, como o respeito, como a valorização do cônjuge, eu valorizar a esposa, o esposo valorizar, enfim. Mas eu gostaria de falar desse último para a gente encerrar, para a gente não tomar todo o tempo. E o último fundamento, para mim, é o mais extraordinário que não pode faltar na nossa casa, no nosso relacionamento, que é Deus. O Salmo de número 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles para edificar. Eu gosto de um texto que está no livro de Eclesiastes, que diz que o cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente. O marido é a primeira dobra, a esposa é a segunda dobra, mas se tiver mais uma terceira dobra, essa corda já ficará quase impossível de se arrebentar. Os sábios judeus contam que os filhos de Jacó brigavam muito entre eles. E todos nós conhecemos pela Bíblia Sagrada que havia alguns problemas entre os irmãos de José. E é interessante que diz que um certo dia, diz que Jacó pegou uma vara
e colocou na mão de cada um dos 12 filhos, e disse para eles: quebra essa vara. Cada filho quebrou a vara com muita facilidade. Então Jacó foi e cortou mais 12 varas, agora do mesmo tamanho, na mesma espessura, e apenas juntou as 12 varas. Chegou para o primeiro filho e disse: vê se você quebra. Diz que ele tentou e disse: agora não dá, pai. Foi para o segundo e assim todos os 12. Aí Jacó olhou para eles e disse: meus filhos, vocês individualmente se quebrarão muito fácil, mas vocês juntos não se quebrarão. Esta é a lição para nós nessa tarde, início de noite. Você sozinho, marido, se quebrará. Mas você, mulher, sozinho, também se quebrará. Filhos sozinhos se quebrarão. Mas quando a nossa casa, marido, esposa, filhos, unidos, não se quebrará. Virão os ventos, mas nós prevalecemos para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu relacionamento. Guarde essa palavra no seu coração, que Deus vos abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e que Deus continue abençoando o nosso ministério de casais. É o desejo do nosso coração. Deus Amém. nos abençoe. Glória a Deus. Fomos abençoados por essa palavra. Pastor Claudinei, a comunicação que o senhor bem citou, ter Deus em primeiro plano. Tenho certeza que falou aos corações, aos nossos corações, e falou aos corações de quem está acompanhando. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E enquanto o senhor falava e trouxe como palavra cerne no Evangelho de Mateus sobre edificar a casa na rocha, o casamento na rocha, ou ter o casamento alicerçado, entre aspas, né, na areia, o que eu gostaria de lhe perguntar, talvez alguém esteja acompanhando e, pastor, meu casamento está na areia. Eu comecei na areia, mas nessa tarde eu ouvi sobre aquele que acalma a tempestade, sobre aquele que tem a última resposta, que para o enfermo ele tem a cura, que para o casamento ele tem restauração, que a natureza se submete a ele, que fez o céu e a terra. Talvez tenha começado na areia. Como eu faço, pastor, para mudar o alicerce, para colocar um verdadeiro alicerce no meu lar? Qual que é o meu primeiro passo? É muito fácil, Rafael. A primeira coisa é reconhecermos isso. Se nós não reconhecermos que nós precisamos de ajuda, que precisamos de Deus, a gente nunca terá sucesso. Então a primeira coisa e a essencial é eu reconhecer no meu relacionamento que eu preciso de ajuda, que eu preciso de Deus e correr atrás disso. Eu sempre digo que Deus, Ele gosta de fazer milagre em família. Até o primeiro milagre que Jesus fez, Rafael, que era o pontapé, ele está com 30 anos de idade, ele vai iniciar um ministério terreno. Jesus podia ter feito no templo em Jerusalém, em uma das festas que reunia 5 vezes mais a população. Porque às vezes eu penso o seguinte, Rafael, que para ser o inicial, para ser o pontapé, teria que ser para arrebentar, né, Oséias? Mas Deus é tão extraordinário que o primeiro milagre, e eu sempre digo que Jesus não quebrou princípio, ele quebrou protocolos. Por exemplo, quando ele foi, encontrou com uma mulher lá no poço, ele quebrou um protocolo, mas não princípio. E qual que foi o princípio? O princípio sempre foi, desde o início, Deus honrando a família. Aí Jesus é tão extraordinário que o primeiro milagre ele faz numa festa de casamento, onde o moço e a moça deixam pai e mãe, se unem ao seu marido, ao seu cônjuge. Quer dizer, é numa festa de casamento que nasce uma nova família. Então, uma palavra de Deus para você, que talvez está enfrentando tempestades no seu relacionamento, no seu casamento, eu gostaria de liberar uma palavra de Deus, viu? Jesus ainda gosta de fazer milagre em família, viu? Que Deus te abençoe. Glória a Deus, o Senhor é bom. Pastor, enquanto o senhor falava, em que pese o horário já esteja um tanto avançado, mas a palavra é
maravilhosa, é tão agradável estar aqui. A gente vai tentar ir um pouquinho além, tá? Um pouquinho. Pastor, enquanto o senhor falava, eu me recordava de um trabalho de evangelização do projeto Impacto Urbano aqui da Igreja Assembleia de Deus. E estávamos em um grupo e chegamos eu e o irmão Isaías, que hoje está na parte técnica, vieram até nós, na verdade, um rapaz, um menino, melhor dizendo, de cerca de 6, 7 anos, e o seu pai. Os dois juntos. O projeto visava prestar atendimento espiritual, levar a palavra de Deus, anunciar Jesus, e também fornecer alguma coisa de alimento, de roupa, para aquelas famílias mais carentes. E recordo-me que o menino, em certo momento, diz o seguinte: eu nem olhava para o meu pai, uma criança de talvez 6 ou 7 anos. E aquele pai diz o seguinte: eu era dependente químico, alcoólatra, mas desde que eu conheci a Jesus, desde que eu fui para a igreja, Oséias, tudo mudou. Deus renova, Deus faz tudo novo. E recordo-me que enquanto nós estávamos orando, e a gente nas evangelizações aprende a orar de olhos abertos, né? Vira praxe. E aí eu me recordo que o pai e o menino oravam, e o menino estendeu a mão, pegou o pai pela mão e seguiram orando. Aquilo para mim foi muito claro. Pai, eu preciso de ti. Pai, eu estou contigo. E adiante a gente vai, naquilo que o Senhor nos governar. Então, a importância do Pai e esse Deus, esse Jesus maravilhoso, opera milagres, como o pastor Claudinei acabou de anunciar. O Senhor é bom. Eu vou compartilhar algumas interações que estão acontecendo aqui também. Vamos lá, irmã Solange, irmão Reinaldo, irmã Nilva, vemos quem mais, a irmã Duti Duarte, irmão Márcio Gonçalves disse: que palavra abençoada e edificante, pastor Claudinei. Pastor Claudinei, glória a Deus. Irmã Vanusa também, que está aqui nos bastidores, comunicação é imprescindível. Irmão Auri, dando a paz do Senhor, seja bem-vindo, prazer que esteja conosco. Quem mais? Irmão Cássio acabou de dizer: glória a Deus, palavra abençoada, ministrada pelo pastor Claudinei. Nós estamos abençoados aqui, viu, Cássio? O Senhor é maravilhoso. Pastor, eu vou pedir que o Senhor esteja orando naquilo que o Espírito Santo governar o seu coração, para todos que estão acompanhando e certamente que estejam com o coração aberto, né? Como Amém. Cremos que já estão. Mandar um abraço para o Cássio. Me lembrei que fui eu que fiz a cerimônia de casamento dele. Que Deus te abençoe, viu, Cássio, a Letícia, né? Deus vos abençoe. Vamos estar orando nesse momento. E como nós falamos aqui, eu sei que nenhuma das palavras aqui mencionadas pela irmã Cris, né, que deu a dica para nós do que nós falamos, o Rafael, a mensagem através do louvor, do Oséias e a Jéssica, eu sei que nenhuma palavra a gente jogou ao vento, mas que ela tinha um propósito. E quem sabe você está com dificuldade, porque como nós dissemos aqui, nenhum de nós estamos livres das tempestades da vida. Não é pelo fato de eu ser pastor, Rafael, que eu estou livre. E aí a gente vê, infelizmente, muitos relacionamentos de obreiros, né, dando problemas. Mas há uma palavra de Deus que, se você reconhecer, colocar esses fundamentos em prática, né, pedir a ajuda de Deus, Deus ainda é poderoso para mudar qualquer situação. Nós vamos estar orando e crendo que o Senhor ainda faz milagre na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família. Maravilhoso e eterno Pai, te agradecemos por esse momento que o Senhor nos proporcionou de entrar na casa desse irmão, dessa irmã, Senhor. Pai, talvez algum deles estão passando por algum problema, talvez alguma dificuldade, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento com os filhos.
talvez essa conexão, essa comunicação entre o casal ou até mesmo entre pais e filhos já tinha se quebrado. Mas o Senhor, através do seu Espírito Santo, está entrando agora, Senhor, nesta família, nessas vidas. E eu creio, Senhor, numa completa restauração. Eu sei que muitas pessoas ainda assistirão esse devocional em outros momentos, Pai. Mas esta palavra, esses momentos aqui mencionados, falados, Senhor, servirão de bênção para a vida de quem irá ouvir. Pai, eles são abençoados, a casa deles é abençoada. Eu oro, Pai, pelo ministério de casais aqui da nossa AD Passo Fundo, por esses casais que estão à frente, Senhor. Eu sei que as investidas de Satanás são grandes contra nós, mas o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Pai, como nós falamos esta tarde, Senhor, a sua palavra, os ventos até poderão vir, a chuva poderá até cair, mas a nossa casa, o nosso relacionamento, a nossa família permanecerá de pé para a glória e louvor do seu nome. Eles são abençoados em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. E nós queremos, encaminhando então para o encerramento, deixar uma mensagem muito especial para os pais. Nós preparamos algo, pedimos que você fique mais um pouco conosco, que depois de nos despedirmos, terá o louvor pelo irmão Oséias. E eu gostaria de compartilhar e por meio dessa poesia cristã, desejar um abençoado e feliz Dia dos Pais. Vim para ficar, de autoria de Norma Penido. Filho, ao te ver assim despreocupado, sorrindo e correndo para todo lado, eu fico pensando, acordado, sonhando. Então me pergunto, o que poderei te deixar? Quando desta terra o Senhor me chamar, eu quero deixar-te um grandioso penhor, talvez um tesouro de incalculável valor, para que em todo o tempo da tua vida nunca te embaraçes nesta árdua lida, para que sejas próspero, feliz e honrado, bem-sucedido, vitorioso e respeitado. Mas onde posso este bem encontrar? Já procurei no céu, na terra e até no mar. Subi as altas montanhas e desci aos vales. Procurei este tesouro em todos os lugares. Encontrei ouro, prata e pedras preciosas. Mas percebi que são heranças enganosas, tesouros falhos que não podem garantir a tua alegria e a tua segurança no porvir. Então, lembrei da pérola de grande valor, que um bom negociante um dia encontrou. Feliz, ele vendeu todos os bens que possuía e com muita alegria aquela pérola comprou. Te deixarei esta pérola e tão somente, e ele te dará a vida, a paz e a segurança. Terás tudo nesta terra e eternamente, se guardares esta pérola por herança. Ela é Jesus, o nosso Redentor vivo e fiel. Guarde esta pérola e terás tesouro no céu. Que Deus abençoe, um feliz Dia dos Pais, até o próximo sábado. Irmão Oséias, louvem você e a irmã Jéssica para nós. Deus Amém. abençoe. Eu quero felicitar então os pais, né, pelo passar do dia de amanhã, né, pelo Dia dos Pais, em especial ao meu pai, né, que juntamente com a minha mãe me conduziu no caminho do Senhor, eu e os meus irmãos, e graças a Deus hoje todos estamos na casa do Senhor servindo a Deus. E também ao meu sogro, né, o irmão Vanderlei Vieira, o qual junto com a dona Nilva, né, tem me recebido desde o casamento como um filho e assim tem me tratado desde então. E a canção vai para o Dia dos Pais, né? Amém. Deus Eu quero abençoe a pegar todos. aqui, abrir um parênteses e oferecer essa canção linda aqui que vai ser louvada pelo Oséias e pela Jéssica
ao meu pai e ao meu sogro. Feliz Dia dos Pais. E a todos os pais que estão aí ligadinhos no Devocional de Casais. Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Um carinho teu tira qualquer dor. Um abraço teu me traz segurança no meu caminhar. Quando eu chorar, um conselho teu me consola a alma. Pai, amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, espelho pra minha jornada, mamãe fez bem em te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Não esqueci das histórias contadas pra eu dormir. Pai, como é bom me lembrar das canções que cantavas pra mim. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Se hoje estou aqui, eu devo a ti. Vi em teu olhar o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso.